Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no seu coração, reine nesse ambiente e encha os nossos corações com tudo aquilo que está proposto por Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração aí e diga assim: Espírito do Senhor, o meu coração está disponível ao Senhor. Pode trazer aquilo que está no seu coração, porque eu estou desejoso por isso. Eu declaro que o meu coração está rendido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então. O Senhor começou a ministrar o meu coração já há meses. Creio que lá para outubro, mais ou menos, o Senhor começou a falar, setembro, outubro, a respeito da importância de nós buscarmos e nos desenvolvermos no discernimento. Por isso o tema dessa palavra é crescendo em discernimento. Por isso que nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Laine, por quê? Porque eu acredito que tanto eu como você sabemos que o retorno do nosso Deus está próximo. A palavra nos anuncia isso. Nós estamos vendo que já estamos sim no final de todos os tempos. E eu creio que com o retorno do Senhor, com a chegada do nosso Deus e também com o que está sendo anunciado a respeito do avivamento, quantos estão comigo? Quem está esperando um avivamento aí, uma onda poderosa que vai vir, varrer a terra, ativar os homens, manifestar o reino de Deus como ainda não se viu? Quem está esperando isso? Então eu acredito que quanto mais próximo está o retorno de Jesus e quanto mais próximo está o momento do grande avivamento que nos é prometido, mais discernimento nós precisamos. Por quê? Porque Satanás sabe que menos tempo ele tem para trabalhar nos homens. Quanto mais próximo o retorno de Jesus, quanto mais próximo o avivamento, menos tempo Satanás tem para trabalhar no meio dos homens, na vida dos homens. E com isso Satanás estará trabalhando, e muito, para fazer com que a gente se perca. Eu creio no meu espírito que há uma investida muito maior por parte do reino das trevas nesses dias, por esse tempo, para que os filhos de Deus se percam, para que os filhos de Deus se distraiam, para que os filhos de Deus entrem em alianças que não deveriam entrar. E é por isso que nós precisamos muito de discernimento. E é por isso que nós, como igreja do Senhor, precisaremos crescer muito em discernimento durante 2023, para que a gente viva a verdade de tudo que Deus tem para nós nesse ano e não se perca. Porque 2023 será um ano de muitas oportunidades, diga oportunidades. E as oportunidades, elas podem ser boas, como também elas podem ser ruins. Depende do que está por trás dessas oportunidades, certo? Então é isso. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, diz algo muito interessante, se for possível colocar para mim. 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Diz assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, diga, discernimento de Espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. O que eu quero deixar claro para você? Se nós temos que crescer em discernimento, acabamos de ler que discernimento é um dom. Diga, discernimento é um dom. E se é um dom, igreja, nós podemos, e não só podemos, como devemos buscar esse dom. Então eu creio que não pode faltar nas suas orações de 2023 a busca, o clamor por discernimento. Porque sem dúvidas o inimigo vai investir em muito para que você se distraia, para que você faça alianças e entre em lugares que Deus não quer que você entre, para que você se perca.
Então é muito importante que nós venhamos a buscar esse dom. Discernimento espiritual significa, presta bastante atenção para trazer o máximo de clareza para você, para que eu não fique falando que é necessário você ter discernimento e você nem tem a dimensão direito do que é discernimento. Discernimento significa ter a capacidade, presta atenção, de distinguir entre o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso na área espiritual. A pessoa que tem discernimento espiritual, ela sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. Discernimento é a capacidade para compreender o que é bom ou ruim. É mais do que aquele senso que todo ser humano tem. Deus deu a qualquer pessoa o senso do que é certo e errado. Não deu, gente? Sim, Deus deu. Não é isso, vai além disso. Nós estamos falando sobre discernir coisas espirituais. Tudo bem? O que é sensato e o que é irresponsável. Quem tem discernimento não cai facilmente nas armadilhas. Porque se temos pouco tempo, se Satanás tem pouco tempo, o que ele mais quer é armar armadilhas para que eu e você saia do propósito. Quantos estão comigo? E eu achei muito interessante, eu vejo Deus costurando um caminho. Eu não sei se vocês vão conseguir compreender isso que eu vou dizer para você, mas eu vejo que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, por causa que Deus é absurdamente fiel. Quando eu começo a pensar, meu Deus, o que é o Senhor nas nossas vidas? Eu não tenho palavras. Eu vejo que Deus está construindo algumas coisas. Nós estamos em uma série que chama o quê, igreja? Mãos limpas e coração puro. E eu vejo que Deus, Ele realmente está trabalhando isso nas nossas vidas. Por quê? Porque uma das coisas extremamente importantes para que você tenha discernimentos corretos é a pureza do seu coração. Nós falamos aqui numa ministração que eu trouxe, vários pastores vieram aqui e ministraram sobre isso já. Mas o nosso coração, ele pensa. E o nosso coração é um filtro. Se esse filtro estiver contaminado, você há de convir comigo que todo entendimento e toda percepção que passar por esse filtro sairá contaminada? Quem está comigo? Eu sei que é nojento, mas eu quero trazer uma clareza para você. Imagine aí 2 filtros de café. Sabe aquele filtro melita? Branco, papel? Todo mundo conhece? Quem conhece? Um deles, branquinho, limpinho. Nojento. Um deles é limpinho, branquinho. Perfeito. Eu pego uma água limpa, potável, jogo sobre esse filtro limpo. Vai sair água de que jeito lá embaixo, igreja? De novo? Se eu pegar outro filtro e encher de cocô de cachorro, tá bom, né? Cocô de cachorro. Cocô de cachorro já é o suficiente. Eu ponho cocô de cachorro no filtro. Eu pego a mesma água que eu joguei naquele filtro que saiu limpinha. E eu pego e jogo naquele filtro que está com cocô de cachorro. Estou falando da mesma água. O que vai acontecer lá embaixo? Vai sair água com cocô de cachorro, água suja. Quem beberia aqui? Assim é o nosso coração, ele é um filtro. E às vezes o Espírito do Senhor está dando discernimento, Ele está trazendo revelações, Ele está trazendo, mas quando passa pelo filtro do seu coração, ele é contaminado e a sua visão é distorcida. E aí você tem entendimentos errados e equivocados a respeito daquilo, e é onde você se perde. Por isso que Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Então, Laine, já que nós temos que crescer em discernimento, nós também temos que guardar e muito o nosso coração. Sabe quem é responsável por guardar o seu coração? Quem, igreja? Não deu para entender nada, porque cada um tem uma opinião. Então, eu vou te dar a verdade. O único responsável por guardar o seu coração, diga, não é o Espírito Santo. Diga, não é Deus. Diga, sou eu. É você quem escolhe o que passa no filtro do seu coração. Laine, como que eu faço isso? Eu não vou pregar sobre coração, vou pregar sobre discernimento. Mas é que é uma chave muito importante. Não tem como nós falarmos de discernimento sem coração puro. E eu falei, Deus, o Senhor é incrível. Porque o Senhor vem falando sobre mãos limpas e coração puro. Para agora anunciar que precisamos crescer em discernimento. Deus está investindo em nós. Como eu guardo meu coração, Laine, resumo do resumo. Quando você percebe que tem algo ali que não condiz com a verdade de Deus,
Quando você percebe que tem algo ali que é contrário aos princípios da palavra, você, em oração, diz: ei, eu não admito que o meu coração tome esse lugar. O meu coração não pode ficar com esse cocô de cachorro aqui. Eu proíbo. Você ordena e você traz o seu coração para o lugar do qual ele deveria estar. Quantos estão comigo? Pronto, não vou mais falar de coração. Mas então é só para a gente entender que é importante, que senão não tem discernimento. E sabe uma coisa que eu achei muito legal também? Durante 2022 nós falamos sobre maturidade, não falamos, igreja? E uma das coisas também que nos ajuda no nosso discernimento é termos maturidade. Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque a maturidade faz você não confundir seus sentimentos com o discernimento. Consegue entender? Porque às vezes a gente está, como meninos, nós estamos com as nossas emoções confusas, até porque às vezes nosso coração está contaminado, e a gente pega e fala que isso é de Deus. Não é de Deus, às vezes é só nosso. Por isso que nós precisamos ser maduros. Laine, como que eu cresço em maturidade? Primeiro, relacionamento com Deus. Depois, leitura da palavra. Depois, é isso, rendição e por aí vai, e é isso. Tudo bem? Então é muito importante que a gente entenda. Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 4, diz algo muito legal a respeito disso. Hebreus 5, do 13 ao 14. Diz assim... Hebreus 5, do 13 ao 14, diz assim: quem se alimenta de leite ainda é, e não tem experiência no ensino da justiça. Não é nem no ensino da palavra, porque há meninos que têm uma boa oratória, mas não sabem lidar com nada, não sabem discernir nada. Consegue entender? Não é por muito estudar apenas, mas é por muito se render. Então ele diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante... O que é um exercício constante? Eu que o diga isso, né, meu Deus? Exercício constante é você permanecer, não desistir. Se é esse o lugar que Deus quer que eu esteja, se é assim que Deus quer que eu viva, eu não vou desistir. Exercício constante. Não é fácil fazer exercício constante, é pior, mas é isso que Deus quer. Tornaram-se aptos, presta atenção, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E eu acho muito interessante porque quem se alimenta... E a gente vê aqui que é extremamente importante a alimentação. E é muito legal nós pararmos para pensar sobre isso, porque nós alimentamos o nosso coração o tempo todo. É ou não é? Quando você está na frente de uma TV para assistir um filme, você está se alimentando daquilo. Quantos estão comigo? Quando você senta para ler a palavra, você está se alimentando daquilo. Quando você está numa roda de amigos, você está se alimentando daquilo. A gente vê o nível de influência e o quanto que isso muda o nosso coração, quanto que isso muda o nosso palavreado, o quanto que isso verdadeiramente nos influencia. Então eu vejo aqui que o alimento é extremamente importante. E ele fala que isso é importante para nos tornar aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Algo importante, guardar o nosso coração para que ele seja puro, porque ele é um filtro e ele pensa. E muitas coisas que nós estamos passando na nossa mente, não é na nossa mente o problema está no coração. Maravilha. É importante nós termos o que? Maturidade, buscarmos maturidade. O que mais que é importante, que eu acabei de falar, aquilo que nós nos alimentamos. É extremamente importante que tipo de livro você lê, que tipo de filme, que tipo de série, que tipo de coisa você se alimenta. Você que tem que avaliar isso aí. Que tipo de roda de amigo você está. Porque o tipo de alimento vai dizer se você vai amadurecer, avançar e estará apto para discernir entre o bem e o mal. Quantos estão comigo? Vou caminhar. 1 Coríntios, capítulo 2, 12 ao 15, diz algo muito interessante. 1 Coríntios 12... 1 Coríntios 2, do 12 ao 15. Vamos lá, 1 Coríntios 2, do 12 em diante, gente. Diz assim:
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Diga glória a Deus. Mas o Espírito que procede de Deus. Para que entendamos, diga entendamos. As coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretando, diga interpretando, verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente falando. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. É nesse lugar que Deus deseja que nós venhamos a estar. Entendendo as coisas que são do reino de Deus, pelo Espírito de Deus, por sermos pessoas espirituais. Como pessoas espirituais, nós venhamos a aprender, a nos mover durante esse ano de 2023. Porque se naturalmente, apenas naturalmente, nós nos movermos, com certeza nós seremos presa fácil na mão do inimigo. Porque se tem uma coisa que o inimigo quer fazer, é te tirar o teu lugar em Deus. E não pense que é difícil, é fácil. É só não termos discernimento e vigilância. Rapidinho o nosso coração toma caminhos terríveis, que nem nós acreditamos que é capaz que ele venha tomar. O nosso coração, ele pode tomar caminhos que nem nós acreditamos que ele possa tomar. Por isso que nós precisamos pensar como pessoas espirituais. Por isso que nós precisamos andar como pessoas espirituais, que discernem todas as coisas e nem podem ser discernidos. O reino das trevas nem vai entender direito qual é a sua movimentação, mas é que você anda à frente por discernir aquilo que Deus está comunicando. E eu quero te contar uma coisa, Deus, ele não esconde nada dos seus filhos. Diga, Deus não esconde nada dos seus filhos. Deus nos conta muitas coisas, só que por muitas vezes nós não temos discernimento para entender. Por muitas vezes nós estamos como carnais, homens naturais, e não conseguimos discernir. Agora nós estamos chegando ao fim de muitas coisas. Deus está em retorno. O avivamento está próximo e não tem como nós andarmos dessa forma. E eu acho muito interessante. Quem se lembra de Paulo e Silas? Quando uma profetisa começou a declarar que eles eram homens de Deus e veio atrás dele dizendo: ei, vocês são homens de Deus. O que ela estava dizendo era verdade, igreja? Era verdade? Mas qual era o espírito que estava falando na boca dela? Viu quão perigoso é? Não é o que é verdade, é que fonte está. E só consegue discernir a fonte quem tem discernimento, quem está se posicionado como homem e mulher espiritual. Então logo Paulo se virou e a repreendeu. Quem se lembra de Jesus quando repreende a Pedro? Todo mundo lembra, né? Olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. E muita gente fala: que grosso, mal educado, né? Não, o que Pedro na verdade estava comunicando a Jesus ali era, aparentemente, se você não tem discernimento, se você não anda como um homem espiritual, você vai achar que é amor. Vai ou não vai? Não, meu Senhor, jamais, o Senhor vai para a cruz. Oh, que amoroso! Viu? As palavras que Pedro estavam dizendo a Jesus, elas não pareciam ser palavras de cuidado? Pareciam, igreja, não pareciam? Pareciam ser palavras amorosas, que verdadeiramente ele estava amando o seu Senhor. Mas que fonte estava falando na boca de Pedro? A de Satanás. Era Satanás usando a Pedro para que o propósito do qual Jesus veio não acontecesse. E rapidamente Jesus o repreende. Quantos estão comigo? E por aí vai, não vou nem citar mais gente que eu não tenho tempo, mas tem um monte de servo de Deus na palavra do Senhor, que eles pegam coisas que as pessoas estão fazendo, que aparentemente parece ser muito bom. É desafiador tudo isso.
e só vai discernir quem verdadeiramente estiver andando no Espírito. Então, em resumo, para nós avançarmos em discernimento é necessário, já falei, guardarmos o nosso coração para que ele esteja limpo, buscarmos maturidade para que a gente não venha confundir os nossos sentimentos com as impressões do Espírito, extremamente importante. É importante que nós venhamos o quê? A discernir com mais clareza o que está por trás das coisas, por mais boas que elas pareçam ser. Porque o inimigo estará, e escreve isso que eu estou te dizendo se você está duvidando. Ele estará trazendo muitas ofertas, ele estará promovendo muitas alianças, e você vai precisar discernir o que está por trás disso. Porque senão, meu irmão, tu está lascado. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia o quê, igreja? 1, 2, 3 e... agradável ao paladar. Então não parecia ruim. Não parecia que era uma cilada. Não parecia que era algo que iria gerar morte. Não. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos seus olhos. Olha aqui que perigoso isso. A gente vive isso aqui diariamente, tá? Diariamente. O Satanás, ele traz ofertas para mim e para você. E aí ele fala o seguinte, e além disso, era desejável para dela se obter o quê, igreja? Discernimento enganoso. Satanás colocou no coração de Eva de que ela iria crescer em discernimento. Sabe por quê que Satanás usou essa ferramenta? Porque Deus te criou para discernir o reino espiritual. Diga, Deus me criou para discernir o reino espiritual. Esse sempre foi o maior desejo do homem, compreender o coração do seu Criador. Discernir aquilo que Deus verdadeiramente quer falar, quais são os apontamentos, o que Deus quer. Então, a oferta foi que se ela comesse daquilo, ela então iria crescer em discernimento. Então ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, mas se abriram para o conhecimento de Deus? Não, por quê? Porque na verdade estavam abertos para o conhecimento de Deus. E aí diz aqui que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aí começou a desgraceira da humanidade. Então parecia ser algo bom. Parecia que ia gerar um crescimento a Adão e a Eva, não ia? Não parecia? Puxa, eles vão crescer, eles vão ser melhores do que eles já são. Mentira. É sempre essa a oferta do inimigo. Faça isso, haja assim. Porque você vai crescer mais, se desenvolver mais. Meu irmão, se tem um princípio quebrado, é mentira. Tinha um princípio de desobediência, de rebeldia, que Deus disse para não fazer. Então era impossível que isso fosse bom. Mas aparentemente era bom. E não houve um crescimento de discernimento. Pelo contrário, os olhos se abriram para a maldade. E o coração ficou vulnerável. E os olhos se fecharam para o entendimento da verdade de Deus para eles. Essa é a ideia de Satanás. Assim nós viemos como filhos de Adão, com os nossos olhos fechados, com o nosso entendimento obscurecido. Assim nós viemos do pecado, mas nós que reconhecemos o Cristo, que nascemos de novo, que somos uma nova criatura, precisamos andar em discernimento, não um discernimento natural e carnal, mas um discernimento espiritual. A ideia é que nós venhamos a voltar a ser aquilo que Deus de verdade nos chamou para ser, o nosso lugar de origem. Um homem e uma mulher com discernimento espiritual, ele voltou para o seu lugar de origem como um homem espiritual. Por isso que ele pode discernir. Por isso que é algo que nós não podemos desistir, nós temos que clamar a Deus, para que Deus verdadeiramente nos ajude. Então eu quero acender essa lâmpada, eu quero acender essa lâmpada de alerta para você. Satanás irá oferecer frutos que parecem agradáveis, que parecem muito bom e que parecem que vão gerar grandes crescimentos profissionais, espirituais. E você precisa buscar ao Senhor. Não faça nada sem orar, não faça nada sem discernir no Senhor. Busque conselhos. Como é importante nós sentarmos e buscarmos conselhos.
Ao primeiro sinal no seu coração de que a paz foi, não faça. Ao primeiro sinal de que parece que tem algo de errado, pare, pense, analise, porque Deus leva em conta alianças. Talvez eu e você, a gente desfaz aliança como se nada, mas na verdade não é verdade isso. Espiritualmente falando, as alianças, elas são algo extremamente importante. Nós não podemos desfazer a aliança do jeito que achamos que deve fazer. Gostei, não quero mais. Não é assim que funciona no reino do Espírito. Por isso que nós precisamos ser prudentes com as alianças que fazemos. Por isso que nós precisamos ser pessoas de oração. Amém? Versículo que nós trabalhamos até meia-noite de 2022. Qual foi o versículo lá que nós trabalhamos? Olha que Deus, tchutchuco. Te escandalizei. Que Deus cheiroso, gostoso, que é meu. É seu também? Presta atenção, igreja. Se eu te escandalizei, desculpa, mas com toda a honra eu falo isso ao meu Senhor. Ele é realmente um tchutchuco. Um Deus espetacular. Ai, que Deus incrível. 2022 nós trabalhamos com esse versículo, Hebreus 12, do 26 ao 27. Não foi isso, igreja? Que diz: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam, diga, a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Eu não sei como foi seu ano, mas eu acredito que Deus trabalhou com muitos abalos. E isso não significa que é ruim, isso significa que é bom. Isso significa que aquilo que verdadeiramente não está firmado no Cristo, não está enraizado no Cristo, precisa ser removido. Aqui diz, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Laine, o que não pode ser abalado? Não pode ser abalado aquilo que está firmado na palavra de Deus. Se houve abalos na sua vida e você não conseguiu se estabelecer, às vezes é porque você não conseguiu aceitar o que Deus de verdade está fazendo. Consegue entender? Mas não vou trabalhar 2022 agora não, esse versículo, nós já falamos bastante sobre isso. Mas o que eu achei interessante? Eu achei interessante que esse versículo fala sobre coisas sendo removidas das nossas vidas. Quando aquilo que não é legal é removido, nós temos a oportunidade de avançar. Isso é bom. Quando aquilo que diz sobre a nossa meninice, sobre aquilo que diz sobre a nossa falta de entendimento, ele é arrancado, isso é muito bom, deve ser abalado. Só não pode ser abalado aquilo que está firmado no Cristo e na sua palavra. E esse ano, talvez muitos não se atentaram, até porque está cheio de bexiga ali em volta. Mas esse ano nós até colocamos um painel ali. Nós estaremos trabalhando o versículo de Filipenses, capítulo 9, do 9 ao 11, que diz assim: essa é a minha oração, o apóstolo Paulo falando, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Presta atenção, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para o quê, igreja? Tudo que Deus faz tem um propósito. Diga, tudo que Deus faz tem um propósito. Então ele está dizendo assim: eu quero que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor. A fim do que, igreja? Nós falamos que esse ano foi o ano de 2022, o ano de sermos inegociáveis. Deus vem com os seus abalos, com as suas movimentações, e nós permanecemos inegociáveis naquilo que é da palavra, naquilo que é de princípio, não é isso? E aí ele diz assim: a fim de serem puros, porque sem pureza, sem santidade, ninguém vai ver Deus, ninguém pode discernir, ninguém pode compreender, a fim de sermos puros e ser o que, igreja? Irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então o que o Espírito do Senhor está comunicando aqui através da vida de Paulo? Ele fala que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento. Nós sabemos que Jesus é o amor, não é?
E ele fala, como é possível, eu meditando nesse versículo, eu disse, Deus, como eu consigo crescer em amor através do conhecimento? Eu me lembrei de um dos versículos que eu mais gosto. O temor, Provérbios 9:10. O temor do Senhor, presta atenção, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Quem que é o santo? Diga a Deus. E o conhecimento do santo é entendimento. Entendimento fala de discernimento. Então, o apóstolo Paulo estava falando assim, igreja de Jeová, o que eu quero é que vocês cresçam no amor. Cada vez mais no conhecimento, no relacionamento com o amor. Como que eu cresço no amor? Como que eu cresço no conhecimento? Me relacionando com ele. E em toda percepção. Percepção, eu acho muito interessante porque a percepção fala de perceber, não é isso? Você percebe que tem algo. Alguém que tem percepções, ela entra em um ambiente, ela percebe que tem algo. E aí ele diz o seguinte, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros. Então a ideia de Deus nos chamar a andar em crescimento de discernimento é só para guardar o nosso coração, para que nós venhamos a ser pessoas puras e irrepreensíveis diante de Deus. Porque, Elaine, que Deus está dizendo para 2023 nós andarmos em crescimento de discernimento. Porque Deus está querendo que tenha uma finalidade isso. Qual? Primeiro, Ele te orientar nas suas movimentações, porque Deus quer que você seja muito abençoado nesse ano. E Deus quer que você se mantenha puro e irrepreensível. Alguém que é irrepreensível é alguém que anda dentro dos princípios da palavra de Deus. Consegue entender, igreja? Quantos estão comigo? Então a chamada de Deus para mim e para você é: eu quero que vocês sejam puros e irrepreensíveis. E podemos falar também inegociáveis, porque é essa palavra que a gente tanto entende da parte de Deus que existe essa chamada. Eu quero que vocês sejam irrepreensíveis, inegociáveis. Eu quero que vocês sejam puros. Mas para isso vocês precisam usar essa ferramenta que o meu Espírito deu a vocês, que é o discernimento. Quem discerne não cai em qualquer armadilha e guarda o seu coração. Quantos estão comigo? Agora eu estou quase acabando mesmo, meu tempo também. O ano de 2023, presta atenção, se você quiser anotar, pode anotar. Será um ano de muitas oportunidades, muitas, e eu já disse isso aqui. Oportunidades para nós avançarmos a passos largos. Laine, mas e a política? Ninguém para Deus, meu irmão. Reino de Deus não se move por política. Descansa no Senhor. Seja irrepreensível, seja um homem ou uma mulher de discernimento, seja um homem que mantém seu coração puro, que a bênção do Senhor vai descer sobre você e sua casa pronta e acabou, independente de quem governa essa nação, tá bom? Um ano de muitas oportunidades para avançar, e ao mesmo tempo, quando o reino espiritual abre uma movimentação, Satanás pega a beira. Laine, está de brincadeira. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Satanás não cria nada. Diga, o inimigo não cria nada. Mas pega tudo que é de Deus e distorce. Se Deus está dizendo que vai abrir um ano para muitas oportunidades, Satanás já está entendido disso. E ele vai usar de muitas oportunidades também para fazer você tropeçar. Entendeu? Então vai ser um ano. E é muito interessante, porque o Senhor disse assim para mim, por isso até tinha uma imagem, dá para pôr de novo aquela imagem? O Senhor disse muito forte isso ao meu coração, será um ano de muitas portas se abrindo. Agora, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tem porta que a gente entra para ser abençoado e tem porta que a gente entra para se ferrar. Por isso precisa ter discernimento. Consegue entender? Então, será um ano de muitas portas abertas. E eu creio, presta atenção, eu creio que nós teremos uma potencialização da fluência apostólica, porque o apostólico é que abre porta. Nós teremos uma fluência, eu creio que vai estar no auge, na bola da vez, o encargo apostólico. Porque o apostólico abre portas. Então é muito poderoso e muito importante isso para que você fique bastante atento. Por isso nós temos que andar em discernimento então de verdade para saber
em qual lugar nós devemos realmente entrar, quais são as pessoas que nós devemos realmente nos aliançar, e por aí vai. Gente, agora quase para encerrar, para nós fazermos um tempo bem gostoso, bem maravilhoso aqui de oração, eu quero falar para vocês o último versículo aqui do meu esboço, Salmo 119, do 29 ao 32. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o... Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um cara incrível. Davi sabia guardar o seu coração. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se tem uma oração que eu tenho feito esses dias é Deus, me ajuda a guardar o meu coração. Eu sei que é eu que tenho que guardar o meu coração. Deus não vai guardar meu coração. Mas me ajuda a estar mais atento e vigilante a isso. Pensando tanto que eu tenho que colocar meu coração no lugar. Pensando tanto que eu tenho olhado mais para o meu coração por esses dias. E pensa no quanto eu vejo que o meu coração é teimoso e desobediente. Não sei se você já focou no seu coração. E tem hora que eu tenho que falar assim, seu desobediente, sem vergonha você. É fora da palavra do Senhor isso. Volta para o seu lugar. E Davi era um homem que sabia demais guardar o seu coração. Salmo 119, do 29 ao 32. Tem algo, uma declaração de Davi aqui que eu fiquei de cara. Ele diz assim: desvia-me dos caminhos enganosos. Como é importante, né? Tem algumas orações que estão na palavra, gente, que você pode usar. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Meu irmão, por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, o inimigo vem com uma oferta que parece ser tão boa, tão bonita, tão maravilhosa. Ele diz, nossa, isso é tão fora da palavra de Deus. Olha o capeta aí. E aí ele diz, por tua graça, ensina-me a tua lei. Eu escolhi. Quem que escolheu? Deus escolheu para Davi? Não, ele escolheu. Nós escolhemos. Eu já falei aqui, vou repetir de novo. O reino de Deus é um reino de responsabilidade. Diga assim, o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Meu irmão, esse negócio de terceirizar a culpa começou lá quando o pecado entrou. É diabólico, é maligno. Consegue entender? A culpa da sua vida estragada não é do marido, não é da esposa, não é do amigo, não é do teu patrão, não é de ninguém. É sua mesmo, é você que não guardou o seu coração. É você que não entendeu o que Deus queria te dizer. É você que não discerniu e não respondeu direito. A culpa não é dos outros, a culpa é sua. E a partir do momento que nós encaramos isso, a palavra de Deus dessa forma, meu irmão, você vai crescer, se desenvolver. E os seus relacionamentos se tornarão melhor. Culpa não é de ninguém. Enquanto eu culpo o outro, enquanto eu culpo as situações por qualquer coisa que eu vivo, eu não estou avançando. Entendeu? Esse negócio de a culpa é do outro, já era. É a síndrome de Adão e Eva. E aí ele diz, escolhi o caminho da fidelidade. Eu escolho. Deus tem um caminho de fidelidade. A palavra do Senhor diz que tem um caminho de vida e um caminho de morte. Quem que escolhe? Tem um caminho de bênção e um caminho de maldição. Quem que escolhe? Deus, meu irmão, deixa eu te falar, Deus não tem bonecos. Você não é um bonequinho, uma marionete na mão de Deus. Deus deixa você escolher os seus caminhos. Se você quer escolher um caminho de fidelidade, é um caminho de fidelidade que você vai andar. Se você quiser escolher um caminho de rebeldia, é um caminho de rebeldia que você vai andar. Se você quiser escolher um caminho de morte, é isso. Então eu quero, em resumo, vou terminar de ler o capítulo, o versículo, mas eu quero dizer para você que 2023 está na sua mão. Ah, eu vou ver o que vai dar 2020. Meu irmão, não é frase coach. 2023 vai ser o ano que você quiser que ele seja, depende das suas respostas. Depende do nível de discernimento, depende do nível de entrega, depende do como você vai tratar o seu coração, como você vai andar com o seu coração. Meu irmão, esse ano pode ser o ano mais poderoso da sua vida, como pode ser o ano mais desgracento que você vai viver. É o capeta, nem tudo é o capeta. Não que eu sei que o capeta influencia em muitas coisas. E a principal influência do inimigo na sua vida chama uma coisa, é uma ferramenta. Essa é a principal ferramenta do inimigo na minha vida e na sua vida. Pergunta para mim, qual é, Elaine?
O engano. Ele sempre trabalhou no engano. Satanás sempre trabalhou com o homem no engano. Ele sempre enganou o homem. E a gente sempre caiu como patinhos. Por isso que discernimento é extremamente importante. Está na hora de nós pararmos de sermos conduzidos pelo maligno, achando que a coisa é boa e de repente a gente se depara com algo que a gente não queria. Mas a gente quebrou o princípio. Aí não orou, não buscou o Senhor. Consegue entender? Escolhi o caminho da fidelidade. Olha aqui, gente. Decidi. Quem decidiu? Diga Davi. Decidi seguir as tuas ordenanças. Eu decidi seguir as tuas ordenanças. Eu apego-me aos teus testemunhos. Lene, que testemunhos? A palavra de Deus. Ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Ele estava, na verdade, dizendo isso quando ele diz, não permitas que eu fique decepcionado. Ele estava dizendo assim, Deus, eu escolhi o caminho da fidelidade. Sabe aquela coisa de Deus, a palavra do Senhor, se eu não me engano é Gálatas 5, diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai. Era isso que Davi estava dizendo assim, ó, peraí, Senhor, eu escolhi o caminho da fidelidade, eu decidi seguir as suas ordenanças, eu me apego aos teus testemunhos, por isso não permita que eu fique decepcionado. Ele estava querendo dizer assim, estou plantando algumas coisas aqui, me ajuda, Deus. Não que ele precisasse, mas aqui já é o coração de Davi, né? Porque Deus não precisa disso. E aí ele diz o seguinte, eu corro. Ô gente, quem corre é porque tem pressa e porque está desesperado para viver algo. Não é isso? Não é algo, não é assim? É porque está empolgado. Eu corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. Fala sério, igreja. Quem aqui tem corrido pelos caminhos que os mandamentos do Senhor apontam? Ele diz, eu corro. Eu corro, por que, Deus, que eu corro? Eu corro porque eu estou desesperado para viver aquilo que o Senhor projetou para eu viver. Nós acreditamos mais em frase de efeito do que na palavra do Senhor, igreja. Porque a gente anda como homens naturais, como homens carnais, que a nada discernem. Por isso, quando algumas pessoas espirituais se posicionam na tua frente, digam algumas coisas para você, você boia. Você boia, você não entende, às vezes até desacredita. Porque você não consegue discernir nada. Por quê? Porque sua mente é carnal, racional, natural. E aí Davi diz, eu corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. Meu irmão, para eu saber aonde os mandamentos do Senhor estão apontando, eu preciso de ter conhecimento dos mandamentos. Eu preciso ter o que mais? Relacionamento com esse Deus. Eu preciso ter discernimento. Pois me deste maior o que, igreja? Pois me deste maior entendimento. Deus quer que você entenda Ele. Deus quer que você entenda a sua palavra. Correr para os caminhos, correr para os teus caminhos, para os teus mandamentos apontam. Correr para os caminhos que os teus mandamentos apontam, fala de discernimento para escolher o caminho do Senhor, o caminho da sua palavra, e não o seu próprio coração perdido. O meu coração e o seu coração, se ele não estiver sobre o domínio absoluto de Jesus, porque você escolheu isso, ele vai andar perdido. Entendeu? Que nós possamos iniciar 2023 correndo pelo caminho dos mandamentos do Senhor. Para onde eles estão apontando, igreja? Que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos clamar ao Senhor. Que nunca falte na nossa oração, Deus, eu preciso de discernimento, vigilância. Sabe, é muito interessante, nós já vamos orar mesmo. É muito interessante porque pessoas de discernimento, elas percebem tudo o que acontece no ambiente, elas estão atentas. Acho que o Rô comentou aqui, não sei se todos, acredito que muitas pessoas que estão aqui talvez não estavam no dia que ele comentou isso, por isso vou comentar. Nós fomos almoçar com o Luiz Hermínio quando ele esteve aqui, naquela conferência do Sobrenatural. Quando nós chegamos no restaurante, ele havia anunciado algumas coisas para nós sobre um tempo de celebração que nós havíamos entrado, sobre um tempo onde Deus
iria fazer muitas coisas, ele havia anunciado isso. Quando nós entramos no restaurante, primeiro parabéns. Enquanto estávamos lá, eram umas 2 horas da tarde, durante a semana, teve 6 parabéns. Luiz Hermínio, a primeira coisa que disse, primeiro parabéns, beleza, ele ficou quieto, segundo parabéns, ele disse, Medina, presta atenção. Isso parece loucura para homens naturais. Mas Deus, ele chama a sua atenção e comunica coisas para você o tempo todo. Então nós dissemos, Deus, nós recebemos esse tempo de celebração, esse tempo, Deus, de tudo o que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunidade. E foram 6 parabéns. Se você prestar atenção, Deus vai comunicar muitas coisas para você. Porque na verdade Ele está falando e Ele está comunicando. É nós que talvez não estamos percebendo. E Deus quer que você perceba. Gente, desde Adão e Eva, Deus quer que nós venhamos a voltar para o mesmo nível de relacionamento e entendimento que se perdeu. Deus está dentro de nós, falando conosco o tempo todo. Por isso que nós precisamos ter corações puros. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, onde Deus está? Aqueles que têm mãos limpas. As suas ações são limpas porque o seu coração é puro. Pessoas que têm um coração sujo, um coração contaminado, as suas ações elas são malignas, por mais que elas pareçam ser boas. Por trás sempre tem algo negativo, sempre tem algo ruim. E é por isso que elas enxergam as outras pessoas exatamente dessa forma. É por isso que elas julgam que o que as outras pessoas estão fazendo é maligno, por mais que pareça ser bom. Porque assim ela é. Você sabe que a maneira como você vê as outras pessoas diz mais sobre você do que sobre a outra? Você sabia disso? Não sei quem disse isso, mas isso faz sentido, observa. A maneira como nós analisamos as pessoas, alguém disse, se você souber aí quem foi que falou, pode falar. Mas alguém disse, e é verdade, eu já observei bastante isso, quando eu percebo que o meu coração está carnicento e longe do que Deus quer, eu começo a olhar para as pessoas com um olhar negativo. Eu começo a ver mais maldade nas pessoas do que coisas boas. E aí é onde eu olho para o meu coração e digo, fugiu do propósito. Entende? E é isso. Gente, o profético, e os pastores podem ir subindo aqui, que nós vamos fazer um período de oração. Os pastores se puderem vir aqui. Nós vamos iniciar um período de oração aqui, por nosso ano, mas escuta o que eu vou falar, vou concluir. Não se distraia não, igreja, foca na Laine. O profético fala muito sobre você entender o coração de Deus a respeito daquela pessoa. Foca na Laine aqui. O profético, presta atenção. O profético fala muito da maneira como o seu coração está e o que Deus pode liberar a respeito daquela outra pessoa. Quando você está com o seu coração puro, quando você está com o seu coração rendido, você olha para as pessoas e vê mais coisas boas do que coisas ruins. Você olha para as pessoas do jeito que Cristo olha para a igreja. Como que Cristo olha para a igreja? Minha noiva, imaculada, sem mancha, vitoriosa. Assim é a igreja. Fala sério. Fala sério. Tem tanta corrupção na igreja, não tem, igreja? Tem tanta coisa errada, não tem? Mas é assim que Jesus Cristo vê a igreja? Não é assim. Já parou para pensar que por muitas vezes... Já parou para pensar que por muitas vezes nós vemos mais maldade no coração das pessoas porque nós não estamos conseguindo discernir de verdade o que elas são? Porque o nosso coração está contaminado? Quantos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você agora nesse momento a refletir um pouco a respeito de tudo isso que foi falado. Pode se colocar de pé, vamos orar um pouco. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor a respeito disso que foi falado. Eu não sei o quanto fez sentido para você essa palavra. Eu não sei o quanto isso talvez já comunica ou traz luz sobre algumas coisas que Deus tem falado ao seu coração. Ou talvez não, é novo, Laine.
é novo. Mas nesse momento eu quero convidar você a orar um pouco a respeito disso. Aclamar ao Senhor por discernimento, aclamar ao Senhor por entendimento. Eu gostaria que apagasse as luzes para mim, os ministros vão me ajudar agora. Nós vamos clamar ao Senhor e pedir, os pastores estão aqui, vamos orar juntos. Nós vamos orar por nós vamos interceder por vocês, pela nossa comunidade. Que a nossa casa seja uma casa de discernimento. Que a nossa casa perceba o que Deus está fazendo. Que a nossa casa venha discernir o que o inimigo tenta fazer. Porque aqueles que andam em discernimento, eles sempre andam antecipados. Eles se antecipam. A palavra do Senhor diz assim que o Senhor, Ele revela os seus segredos aos seus amigos, aos seus amados. É tão interessante porque Deus não escondia nada de Abraão. E Abraão sabia disso, por quê? Porque ele era amigo de Deus. Deus não escondia nada de Moisés, Deus não escondia nada dos seus amigos. E Deus deseja ser o nosso amigo, Deus deseja ser o nosso Senhor, o nosso Rei. Por isso vamos orar, comece a clamar. Comece a clamar aí, igreja, é extremamente importante que você comece a orar por isso, por tudo que foi liberado aqui. Deus, não me permita cair no engano, não me permita, Deus, não discernir. Se você quiser dobrar seus joelhos, pode dobrar. Se você quiser permanecer em pé, pode ficar. Comece a clamar mesmo a Deus. Fala, Deus, eu preciso demais que o Senhor me ajude em discernir. Porque sem discernimento eu sou presa fácil na mão do inimigo, Deus. Sem discernimento eu sei que eu vou ser enganado. Porque o nosso adversário, ele mexe com a gente já faz muito tempo. Ele mexe com o ser humano já há muitos e muitos anos. E ele sabe, pelas nossas expressões, o que está dentro do nosso coração. Pelas nossas ações, ele sabe qual é a isca que ele deve lançar. Por isso nos ajuda, Deus. Nós queremos, se discernimento é um dom, como eu li para vocês, nós podemos pedir os dons. Nós devemos clamar pelos dons. Me ajuda, Senhor, a discernir as minhas ações. Os homens, orem. Me ajuda, Senhor, a discernir as minhas ações como sacerdote da minha casa. As minhas escolhas como sacerdote, como pai. As mulheres, me ajuda, Senhor, a discernir as coisas como esposa, como mãe, como filha, como filho. Deus, nós não queremos ser aqueles que se encantam com aquilo que estão vendo. Não é um fruto bonito, Senhor. Não é um prato bonito, Senhor, que vai nos enganar. Nós queremos discernir o que está por trás de tudo isso, Senhor. Por isso aguça sobre o nosso espírito, aguça sobre o nosso espírito, ativa ainda mais, faz crescer o discernimento, Senhor. Nós queremos ser pessoas espirituais que a tudo discernem, a nada pode ser discernido. Livra-nos do engano. Livra-nos das oportunidades, Deus, que o Senhor não está. Porque haverão momentos nesse ano, irmãos, que as coisas não parecerão ser boas, mas Deus está ali. A coisa não vai parecer ser tão bonita, mas Deus está ali. Não, nós não queremos ser guiados pelos nossos olhos, nós queremos ser guiados pelo Seu Espírito. Ajuda-nos, clame, clame, clame ao Senhor. Nós queremos declarar isso, Senhor. Nós cresceremos no amor, no conhecimento do Senhor. Nós queremos crescer nesse ano, Senhor, no conhecimento do amor. Nós queremos crescer em percepção, em discernimento, para sermos irrepreensíveis, ó Deus, filhos maduros. Por isso declaramos, Deus, que em 2023 o Senhor tem todo o nosso coração, para que Ele permaneça puro, para que Ele seja guardado, Senhor, por nós, pela Tua palavra. Nós declaramos isso, Senhor.
nós declaramos crescimento e desenvolvimento sobre discernimento, em nome de Jesus. Nesse momento nós começaremos a agradecer ao Senhor por esse ano de 2022. Faltam só 15 minutos para nós entrarmos no ano mais poderoso das nossas vidas. Eu amo porque Deus é Deus de ciclos. E eu amo ver Deus encerrando um ciclo e abrindo um novo, porque isso diz sobre oportunidades de vivermos a exatidão do que Ele tem para nós. E é muito violento e é muito poderoso quando Deus fecha um ciclo e abre outro. Por isso, nesse momento, nós começaremos a agradecer ao Senhor por 2022. Meu irmão, independente como foi o seu ano, meu irmão, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Deus é bom, Deus é fiel. Comece a agradecer ao Senhor nesse momento por esse ano. Obrigada por tudo que eu vivi. Obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua fidelidade, obrigada pela tua misericórdia. Senhor, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Por isso nós cremos, Pai, que em 2023 andaremos em outro nível de discernimento, porque a nossa fé e a nossa crença nos levará a entender e discernir as coisas espiritualmente. Em nome de Jesus nós liberamos um derramar do dom de discernimento de espírito sobre a tua igreja. Em nome de Jesus nós profetizamos e liberamos o dom de discernimento de espírito sobre a sua igreja, porque nós não andamos por aquilo que vemos, porque pelo Espírito discerniremos aquilo que temos que viver e aquilo que devemos crer, nos apontar e nos direcionar segundo a tua vontade. Senhor, também te agradecemos pelo ano de 2022. Nós te glorificamos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou. Tu és bom, Tu és grande. E nós profetizamos um 2023, Senhor, cheio da Tua graça, da Tua abundância, do Teu poder, da Tua unção, de conhecimento do Santo, de relacionamento contigo, de temor do Senhor, de graça, de fé. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu clamo para que o Senhor possa nos ajudar a continuar construindo aquilo que é do Teu reino, que nós não jogamos, que nós não, Senhor Jesus, abandonemos aquilo que o Senhor tem construído até aqui, que a gente possa permanecer na medida exata, possa permanecer fluindo no Seu rio, possa permanecer como inegociáveis e agora com discernimento. Eu te peço, Senhor Jesus, que realmente como lâmpadas para os nossos pés, seja a Sua palavra, seja o Seu coração, seja o Seu caráter. Eu te peço, Senhor, realmente nos guia em discernimento e sabedoria para conseguirmos construir aquilo que edifica o Seu reino. Nos livra, Senhor Jesus, das recompensas que não trazem o sacrifício de Te servir, das recompensas boas na terra, mas desastrosas no espírito. Nos livra daquilo, Senhor Jesus, que tem aparência de bom, mas não tem a essência que carrega o Teu caráter, Senhor Jesus, os Teus princípios. Por favor, Senhor, eu te peço, guia cada um aqui, Senhor Jesus, num lugar de escolher as boas oportunidades do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Salmo 19 vai dizer assim: que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Mas são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Deus, eu oro nessa noite, que a Sua lei restaure a nossa alma, a Sua palavra, as Suas escrituras restaurem os nossos corações, para que nós possamos viver de acordo com tudo aquilo que o Senhor deseja em 2023. Senhor, eu declaro em nome de Jesus uma igreja que discerne o temor do Senhor, não que só fala, mas que vive no temor do Senhor, que ama o que Ele ama, odeia o que Ele odeia, que vive os preceitos do Rei dos Reis.
Deus, em nome de Jesus, eu oro por uma igreja limpa, limpa pela palavra, limpa pelo rio que flui do trono. Eu oro por uma igreja viva e eficaz, que discerne todos os ambientes do qual ela caminha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa hora eu também quero orar, Senhor, para que neste ano de 2023, Senhor, a nossa suficiência esteja em Ti, Pai. Muitas vezes nós colocamos tantas importâncias, Senhor, acima da Tua presença em nossas vidas, Pai. Muitas vezes começamos a viver através das circunstâncias que acontecem no nosso cotidiano, Senhor. Mas essa noite eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, Pai, que em nome de Jesus seja a Sua suficiência sobre cada um, Deus. Não permita, Pai, que demos nenhum passo, Senhor. Não permita, Senhor, que tentemos alcançar nenhum objetivo se o Senhor não estiver junto, Pai. Nós declaramos essa noite que queremos a Tua suficiência em nós, Jesus. Que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, Pai. Que a Tua vontade prevaleça sobre esta obra, Senhor. Que a Tua direção seja plena sobre nós, Pai. Que em nome de Jesus os nossos ouvidos sejam sensíveis, Pai, para ouvir a Tua direção. Que em nome de Jesus os nossos olhos estejam atentos, Pai, para ter a percepção da Tua direção, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos estar debaixo da Tua direção. Nós queremos, Senhor, que a Sua suficiência seja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai. Junto com os meus irmãos, ó Deus, em unidade, nós agradecemos por esse ano que vivemos, Pai, porque reconhecemos que o Senhor esteve conosco todos os dias. Assim como o Senhor prometeu que estaria, Pai, nós confiamos e descansamos que todos os dias de 2023, Senhor, o Senhor estará conosco, Pai. Por isso nós podemos descansar, ó Deus, em Ti. Senhor, eu profetizo, Senhor, paz, alegria, Senhor Jesus, abundância sobre cada família. Deus, eu declaro, Senhor, que as famílias serão fortes em Ti. Senhor, que as famílias, Senhor Jesus, dependerão totalmente de Ti, Pai. Eu oro, Senhor, por sacerdotes bem posicionados, Senhor, desejosos pela Tua palavra, Senhor, desejosos pela Tua presença, Deus. Eu oro, Senhor, por mulheres fortes, ó Deus, que reconhecem o seu chamado, Senhor, como guardiãs dos seus lares, ó Deus, guardando seus filhos na Tua presença, ó Deus, contando, Senhor, para as próximas gerações os Teus feitos, Deus. Em nome de Jesus, que seja um ano, Senhor, de bênçãos, de vitória, porque reconhecemos que dependemos do Senhor, ó Deus. Não queremos dar nenhum passo, Senhor, sem que o Senhor esteja, Senhor, abrindo, Senhor, esses caminhos. Senhor, assim como foi falado aqui, Senhor, que o discernimento esteja assim, Senhor, latente em cada vida, em
cada coração. Que ao amanhecer, Senhor, de cada família, ó Deus, venhamos discernir, ó Deus, aquilo que é a tua vontade.